Sansão. Ele não usava coroa, não possuía exército, e sua espada era feita de fé e propósito, mas seu nome ecoou pela eternidade como um lembrete do que Deus pode fazer através de um homem, mesmo quando ele é falho. Em um tempo marcado por escuridão e opressão, onde o povo de Deus gemia sob o domínio filisteu, nasceu um menino com um chamado celestial. Sua existência foi anunciada antes mesmo do seu nascimento. Um anjo visitou sua mãe estéril, trazendo uma promessa divina. Aquele filho seria separado desde o ventre, um nazireu, consagrado ao Senhor por toda a sua vida. Mas antes de Sansão ser um guerreiro, ele foi um menino. Antes de ser temido, ele foi desejado. Antes de carregar os portões de uma cidade, ele carregou o peso de uma promessa feita ao céu, mas vivida entre os homens. E homens erram. Quantos de nós já ouvimos desde cedo palavras sobre um destino especial? Quantos já sentimos o peso da expectativa antes mesmo de entendermos o porquê? A história de Sansão não é apenas a de um juiz de Israel, é a de alguém que lutou entre o chamado de Deus e as fraquezas humanas. E se formos sinceros, é também a nossa história. Enquanto a infância de Sansão se desenrolava entre as colinas de Zorá, sua força já não era comum. Mas o que o tornava diferente não era sua musculatura, era o Espírito do Senhor que o impulsionava. Ele não foi treinado em campos de batalha, mas foi moldado pelo propósito do alto. O menino crescia, e com ele crescia a expectativa. O libertador de Israel estava sendo preparado. Só que nem todos os que carregam promessas estão prontos para o peso que elas trazem. O tempo passou, e com ele vieram os testes. Sansão começou a trilhar um caminho onde fé e desejo se entrelaçavam perigosamente. Como tantos de nós, ele confundiu o dom com a aprovação. Pensou que, por ainda sentir a força, Deus ainda aprovava suas escolhas, mas o céu silencia, às vezes, para nos ensinar que o verdadeiro poder não está em vencer batalhas externas, mas em conquistar a si mesmo. Sansão não era apenas um homem forte, ele era um espelho, um reflexo da nossa luta interna entre a obediência e o impulso, entre a consagração e os desejos. E enquanto ele crescia aos olhos do povo, crescia também o conflito que habitava em sua alma. Se essa história já tocou seu coração de alguma forma, se você já se sentiu dividido entre quem Deus te chamou para ser e quem você tem sido, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda muito e pode alcançar alguém que também precisa ouvir essa mensagem hoje. A jornada de Sansão começou a tomar caminhos tortuosos quando ele decidiu se unir a uma mulher filisteia. Essa decisão, por mais comum que parecesse aos olhos naturais, era um golpe contra a aliança de separação que o Senhor havia estabelecido sobre ele. Seu chamado era claro: libertar Israel dos filisteus. Mas como lutar contra o inimigo se o coração se apaixona por ele? Mesmo diante da resistência dos pais, Sansão insistiu. Ele queria aquela mulher. Seu desejo falava mais alto que sua missão. Durante uma de suas visitas àquela terra, matou um leão com as próprias mãos. Dias depois, ao retornar, viu que abelhas haviam feito um enxame no cadáver do animal e tirou dali o mel, tocando em algo morto, algo que, como nazireu, ele jamais deveria ter feito. E mais do que tocar, ele comeu, compartilhou, mas não contou a ninguém sobre a origem daquele doce. A primeira aliança foi quebrada em silêncio. Quantas vezes também somos seduzidos pela doçura do erro? Quantas vezes nos alimentamos de algo que sabemos que não deveríamos, mas escondemos, com medo de admitir que estamos quebrando uma aliança? Sansão ensina que o erro escondido nunca é inofensivo. O que é escondido dos homens já é conhecido por Deus. No banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus, oferecendo 30 mudas de roupas como prêmio. Quando os inimigos não conseguiram resolver, convenceram a esposa de Sansão a arrancar-lhe a resposta. E assim ela fez. A traição feriu não apenas o orgulho de Sansão, mas seu senso de justiça. Ele matou 30 homens para pagar a aposta. O ciclo de vingança começava. Aos poucos, o guerreiro de Deus se via cada vez mais enredado pela dor de ser traído, pelo orgulho ferido e pela sede de vingança. Capturou 300 raposas, amarrou-as em pares e colocou fogo em suas caudas, soltando-as nos campos de cereais dos filisteus.
Era o começo de uma guerra pessoal, mas guerras pessoais, ainda que travadas com zelo, podem nos afastar do propósito eterno. Diante da revolta filisteia, os homens de Judá, seu próprio povo, entregaram Sansão amarrado aos inimigos, tentando evitar maiores conflitos. Mas ao chegar ali, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e as cordas se desfizeram como linho queimado. Pegando a queixada de um jumento, ele derrotou 1000 homens. Não havia exército com ele, não havia estratégia militar, havia apenas a unção. Mas ainda assim Sansão estava com sede, e clamou ao Senhor. Aquele que venceu 1000 com as mãos, agora se via fraco e sedento. E Deus, em sua misericórdia, abriu uma fonte de água. O mesmo Deus que dá a força, também oferece refrigério quando o servo clama com humildade. Anos se passaram, e Sansão, mais uma vez, se deixou seduzir, agora por Dalila. E essa foi sua queda mais dolorosa. A mulher que fingia amor buscava apenas o segredo de sua força. Sansão brincou com o perigo, revelando aos poucos sua verdade. Mas o coração que flerta com o erro, uma hora se entrega por inteiro. Até que ele disse: se cortarem meu cabelo, minha força me deixará. E então, Dalila o entregou. Naquela noite, enquanto dormia, cortaram-lhe os cabelos, e com eles sua consagração. Quando os filisteus vieram prendê-lo, ele tentou reagir como antes, mas a força havia ido embora. E algo mais trágico aconteceu. Sansão nem percebeu que o Senhor havia se retirado dele. Não foi o corte dos cabelos que o derrotou, foi o corte da comunhão. É possível que um homem ainda tenha a aparência de força, mas por dentro esteja vazio. Sansão perdeu a unção antes de perder os fios. E quando o espírito se afasta, o coração perde o rumo. Foi levado cativo. Seus olhos foram furados. Passou a girar um moinho como animal, em total humilhação. O homem que carregou portões e venceu exércitos, agora era mantido em cativeiro, vencido por si mesmo. Mas ali, na escuridão, enquanto os fios cresciam novamente, algo começava a renascer. A força de Sansão havia sido arrancada, seus olhos levados, sua dignidade esmagada. E mesmo assim, ali naquela prisão, o Senhor não havia terminado sua obra. Enquanto ele girava o moinho dia após dia, algo invisível acontecia. Seus cabelos começaram a crescer. Mas não era apenas o cabelo. Era a fé, era a rendição, era o coração de um homem que, mesmo ferido, voltava-se novamente ao seu Deus. Em meio à humilhação, Sansão reencontrou a essência da consagração. E quando os filisteus se reuniram no templo de Dagon para celebrar sua vitória, trouxeram Sansão como um troféu de escárnio. 3.000 pessoas estavam no templo, zombando dele, festejando a ruína daquele que outrora os derrotara. Mas enquanto os homens riam, o céu silenciava. E ali, diante dos pilares daquele templo, Sansão fez uma oração, não longa, não teologicamente rebuscada, mas sincera, uma súplica de um coração quebrado. Senhor, lembra-te de mim, dá-me força só mais esta vez. E o Deus de misericórdia ouviu. Apoiando-se entre as colunas centrais do templo, Sansão empurrou com toda a força de sua alma. E no instante seguinte, tudo estremeceu. O templo ruiu, e com sua morte, ele derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. Foi o último ato de um homem que, mesmo quebrado, foi restaurado em propósito. Sansão nos ensina que não importa o quão distante possamos ter ido, o Senhor sempre pode nos alcançar. Mesmo no fim, mesmo depois da queda, mesmo quando os olhos já não enxergam, Deus ainda vê o que há dentro do coração. E é aí que a graça se manifesta. Não quando somos fortes, mas quando reconhecemos nossa fraqueza. Não quando vencemos com as mãos, mas quando nos rendemos com a alma. Talvez você esteja vivendo um tempo de cativeiro interior. Talvez você tenha perdido força, visão, direção. Mas assim como aconteceu com Sansão, ainda há uma chance de recomeço. Deus não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. A história de Sansão é um lembrete de que o poder de Deus não está preso à perfeição humana. Está ligado à disposição de um coração arrependido. Quando Sansão foi mais fraco, foi ali que Deus o usou de forma mais poderosa, porque a glória não estava nos seus braços,
estava na fidelidade de um Deus que não abandona os seus. Se essa história tocou o seu coração, se falou com você em alguma parte da sua jornada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que, assim como Sansão, essa pessoa esteja no fundo do poço, mas prestes a viver o momento mais glorioso de sua vida. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam e que a força que vem do alto te sustente, hoje e sempre.